Então, quem é o vilão da perda óssea? A falta de progesterona, que é o vilão da perda óssea. A perda óssea, considerando a idade em que se inicia, na mulher, se ela não tomou anticoncepcional por volta dos 35, se ela tomou anticoncepcional, é quando ela começou a tomar anticoncepcional, parece estar mais relacionada à progesterona, cujos níveis, a partir dessa idade, começam a cair em consequência dos ciclos anovulatórios. É muito difícil uma mulher de 38 anos engravidar. Por que é difícil? Porque ela já não ovula mais. Ela tem ovulações irregulares. Ela ovula um mês, passa 2 meses sem ovular, e assim por diante. Não é mais a mesma coisa. Você entende aqui por quê. E quando ela começou a ter esses ciclos anovulatórios, ela começou a ter osteopenia. Isso vai junto. Na prática, vemos que os estrógenos melhoram a massa óssea pela diminuição da perda, inibição osteoclástica, enquanto a progesterona aumenta a formação óssea pela estimulação osteoblástica. Agora você já entende perfeitamente, né? Progesterona aumenta ativamente a massa e a densidade óssea a ponto de reverter a osteoporose. Não é progestágeno, progesterona. Se você for conversar com um colega seu, ele vai dizer assim, mas progesterona não atua em osso, progestágeno tem pouca atividade em osso. Tem alguma, sim, muito menos do que a progesterona. E a progesterona não pode ser oral, ela tem que ser transdérmica, porque a progesterona oral, como você viu no último módulo, quando ela passa pela primeira passagem no fígado, ela vira pregranediol. O estradiol também não pode ser oral. Se ele é oral, quando ele faz a primeira passagem pelo fígado, ele vira estrona. Muito bem. Como um dos fatores mais importantes da osteoporose pode ser a deficiência de progesterona, cremes com progesterona bioidêntica, base, podem aumentar ativamente a massa e a densidade ósseas a ponto de reverter a osteoporose. Você pergunta assim, qual a intervenção que você conhece que reverte a osteoporose? Progesterona bioidêntica, progesterona base, aplicada transdermicamente. Reverte a osteoporose. Quando administrada por via oral, mais de 80% da progesterona bioidêntica se perde no processamento da primeira passagem pelo fígado, sem contar que esse processo gera inúmeros subprodutos indesejáveis. Recentemente, por sorte dos colegas, a progesterona passou a ser micronizada. Como ela é micronizada, ela tem menos de 20 micra. E como ela é micronizada, cada partícula tem menos de 20 micra, 40% dela oral é absorvido via linfática. E não tem a primeira passagem pelo fígado. Sorte. Então isso agora salvou a pátria, porque pelo menos 40% é aproveitada. Aqui está a tireoide visto de trás. A tireoide tem atrás 4 glândulas, que é a paratireoide. A paratireoide produz um hormônio chamado paratormônio, que influi no metabolismo do cálcio, que aumenta o cálcio, puxa o cálcio do osso e leva o cálcio. Se você tiver um tumor de paratireoide, você também desenvolve osteoporose. Você entende o mecanismo. Por quê? Então, aqui estão as paratireoides. Então, eu tenho aqui, ó, a tireoide, o aumento do nível de cálcio no sangue faz produzir a calcitonina, e a calcitonina vai diminuir os níveis de cálcio no sangue. E esses níveis de cálcio do sangue baixo vai fazer o paratormônio aumentar. Então, existe um equilíbrio entre paratormônio produzido pela paratireoide e calcitonina produzida pela tireoide. Quando o cálcio está muito alto, a calcitonina faz baixar. Quando o cálcio está muito baixo, o paratormônio faz aumentar. Então, isso tem que ser memorizado para você entender. Não se pode fazer omelete sem ovos. Eu não posso tratar uma osteoporose sem que eu dê a matéria-prima para produzir osso. Se eu quero produzir osso, eu tenho que dar matéria-prima para produzir osso. Não é só ter a intenção de produzir osso. Eu tenho que fornecer a matéria-prima. Sem matéria-prima, não tem jeito de fazer. Então, na osteoporose, eu tenho que saber que a progesterona, a testosterona e o estradiol estão envolvidos. Eu tenho que saber que o cálcio ele deve ser dado quelado,
no caso aqui, citrato. Eu tenho que saber que o magnésio também tem que ser quelado, no caso aqui, glicina. Eu tenho que dar vitamina D3, porque a vitamina D3 vai ajudar a segurar o cálcio no osso, como o magnésio também vai fazer. Eu tenho que dar vitamina K2, porque aqui vai orientar para o cálcio sair do coração, sair da válvula cardíaca, sair do aneurisma de aorta, sair da articulação do joelho e ir para o osso. A vitamina A é importantíssimo, porque a vitamina A ativa o receptor da vitamina D3. A piridoxina, a trimetilglicina, o ácido fólico são importantes na formação da matriz óssea. E o zinco, o molibdênio, o boro e o cobre. Lembrando que o cobre tem que ser dado 15 vezes menos que o zinco. Se você der 30 de zinco, você tem que dar 2 de cobre. A relação zinco-cobre no corpo é 15:1. Está se dá ali a manganês. Mas não é tão fundamental quanto. Estou dizendo a relação zinco. 15 é zinco-cobre. E o zinco e o cobre, preferencialmente, tem que ser dado em horários diferentes. Se você der o zinco e o cobre juntos, diminui a absorção de ambos. Agora, olha que interessante. Eu tenho aqui um coração doente, ele está calcificado, tanto é que eu meço o índice de cálcio no coração, determina quanto tempo eu vou viver. É usado hoje, o índice de cálcio. Por quê? Eu calcifiquei o músculo cardíaco, calcifiquei a coronária, calcifiquei as válvulas cardíacas, calcifiquei a aorta. E eu agora dou para o paciente a vitamina K2, 120 microgramas. A vitamina K2 pega esse cálcio que estava ali, tira ele dali e leva ele para o osso. Então, ele reorienta. Ela reorienta o cálcio. Pega um paciente com válvula cardíaca calcificada, e você pode mandar ele para a cirurgia, ou você tem a opção de, em 1 ano, descalcificar aquela válvula, com K2, bem feito. Tá? Você pode mudar. Pessoas que tinham calcificação de válvulas, é o caso dessa autora aí, ela escreveu um livro sobre isso, e ela deixa de ter por causa disso. Nós vamos chegar lá depois. A homocisteína elevada provoca osteoporose. A estrutura matricial óssea é defeituosa na presença de aumento de homocisteína. O aumento da homocisteína causa a apoptose de osteoblastos e a formação e atividade de osteoclastos. A homocisteína ela atua dos dois lados. Ela bloqueia a formação do osso e ela aumenta a destruição do osso. Tá? Bom, a homocisteína acima de 14 micromols por litro aumenta em 70% o risco de fratura de quadril. 14, hein? Você encontra gente com 20, com 25, com 34, né, Marcelo? Você vê, acima de 14 já aumenta em 70% o risco de fratura de quadril. E a maioria dos médicos nem pede homocisteína, infelizmente. Osteoporose e declínio cognitivo, sobrecarga neural de cálcio, levando à apoptose cerebral. O que acontece? A pessoa tem osteoporose e começa a ter problema cerebral. Começa a ter declínio cognitivo. Por quê? Porque esse cálcio que saiu de lá, agora vai para o cérebro e entra no neurônio e mata o neurônio. Um jeito de você fazer apoptose é introduzir cálcio na célula. Então começa a morrer neurônios por excesso de cálcio. E você imagina, vai no médico, o médico manda tomar mais cálcio. Você já viu onde é que termina, né? Gastrite atrófica é uma das causas de osteoporose. Todo mundo, a partir dos 40 anos, desenvolve gastrite atrófica. Não tem um que não tenha. Você tem mais de 40. Se nós medirmos a produção de ácido clorídrico no seu estômago, ela já está diminuída. Quando você tem uma deficiência de ácido clorídrico no estômago, o seu pepsinógeno não vira pepsina, porque ele é pH dependente. E se ele não vira pepsina, você não digere apropriadamente as proteínas. E elas saem nas fezes. E você tem um problema da matriz lá, porque agora você não vai formar colágeno, não vai formar estrutura óssea, porque você não tem proteína para isso. Sem falar a perda de minerais que ocorre concomitante.
Então, a diminuição de ácido gástrico, ou por neutralizadores, antiácido, ou por bloqueadores da receptor histamina 2, cimetidina, tagamete, ou pelos inibidores da broma de próton, no caso do omeprazol, são causadores de osteoporose. Quero que você saiba disso. Quanto mais frequente você tomar um antiácido, mais risco você tem de desenvolver osteoporose. Isso está tudo na literatura, tá? Então, além de 35 graus de latitude, onde você mora, aumenta o risco de deficiência de vitamina D3, que também é uma das causas de osteoporose. Se você entrar no www.vitaminadcalcio.org, você vai ter todas as explicações de onde, em que lugar do mundo, que hora, que dia, que lugar do mês, que vai ter mais ou menos possibilidade de você gerar vitamina D quando você está tomando sol. Por exemplo, tem sol que, se você pegar um lugar, Argentina, por exemplo, o sol da Argentina, claro que não produz vitamina D igual ao sol do Rio de Janeiro. Porque está em latitudes totalmente diferentes, lá está muito abaixo de 35. Então não é só você tomar sol, depende de onde você está no planeta. Se você está mais perto do Equador ou mais longe do Equador. Então o lugar que você se posiciona faz uma diferença, que começa no 0, depois vai para o 20, vai para o 40, vai para o 60 e assim por diante. Isso aqui é fascinante, uma das coisas mais fascinantes que eu conheço. Aqui passa o paralelo 37, ou seja, já passou do 35. Quem mora nos Estados Unidos acima dessa linha tem 2 vezes mais esclerose múltipla do que quem mora abaixo dessa linha. Por quê? Porque quem mora acima daquela linha tem deficiência crônica de vitamina D3, porque não consegue produzir mais. Porque o grau que o raio do sol bate não é suficiente para produzir vitamina D3. Tá? Se você entrar aqui naquele site, Vitamin D Council, você vai ter muitos artigos, muita explicação, muitos estudos sobre isso. Você já ouviu falar do termo osteomalácia? Quando eu tenho deficiência de vitamina D3 e sou criança, eu desenvolvo raquitismo. Agora, se eu já tiver adulto, não tem jeito de eu desenvolver raquitismo na vida adulta. Eu desenvolvo uma coisa que é parecida com raquitismo para adulto, chama osteomalácia. Osteomalácia é uma doença de adulto, onde há uma deficiência de vitamina muito pesada de vitamina D3. E aí você tem um amolecimento dos ossos que surge no adulto e em idosos devido à mineralização anormal devido à carência de vitamina D. Você pega vitaminas abaixo de 15, por exemplo, abaixo de 12, esses pacientes desenvolvem osteomalácia. A fosfatase alcalina tem um papel importante na mineralização do osso pelos osteoblastos, trabalha junto. Suplementação com vitamina D, acima de 2.000 unidades por dia, aumenta a absorção do cálcio e faz necessária a suplementação também com magnésio. Porque se eu tomar só vitamina D3, eu aumento a absorção de cálcio no intestino, diminuo a eliminação de cálcio no rim, eu acumulo cálcio, e se eu não tiver o magnésio para ajudar a segurar o cálcio, eu corro o risco de desenvolver outras patologias. Ou seja, se você fizer altas doses de vitamina D3, sem fazer a suplementação com magnésio, e o Brasil é extremamente pobre em magnésio, só existe um lugar no Brasil que é rico em magnésio, é numa cidade chamada Raias, no Tocantins, é o único lugar que tem acima da média a magnésio, e as pessoas lá vivem mais de 100 anos, eles fizeram até um estudo tentando mostrar o que tem em Arraias, você pode entrar na internet depois e ver, que faz as pessoas viverem mais de 100 anos. Quando o pH sanguíneo cai abaixo de 7,27, há um aumento 100 vezes do estímulo osteoclástico. Você toma refrigerante, o refrigerante tem um pH muito baixo, 2,5, isso, o pH sanguíneo, que devia estar 7,4, não aguenta, cai. Caída do pH estimula o osteoclástico e destruição óssea. Quem toma refrigerante todo dia, uma questão de tempo, também desenvolve osteoporose. Tá? Os benzodiazepínicos causam perda óssea pelo aumento da prolactina. Você lembra que a prolactina briga com a progesterona. Ela inibe a progesterona. Bloqueia o receptor da progesterona. Então, olha só.
todo benzodiazepínico estimula a prolactina. Tanto é que você deve conhecer gente que toma benzodiazepínico e começa a desenvolver ginecomastia. Começa a crescer o peito, por causa do estímulo da prolactina. O benzodiazepínico, a sua ação farmacológica, tem uma ação farmacológica colateral, que é o aumento da prolactina. E a prolactina causa osteoporose. Os benzodiazepínicos diminuem a dopamina, que a nível hipotalâmico aumenta a prolactina. Aqui eu estou mostrando o mecanismo pelo qual ele aumenta a prolactina. Todas as vezes que houver uma queda de dopamina a nível hipotalâmico, há um estímulo da prolactina, e esse estímulo da prolactina diminui os hormônios estimuladores das gonadotrofinas, diminui o hormônio luteinizante, diminui o hormônio folículo estimulante, consequentemente diminui a progesterona, diminui o estradiol, diminui a testosterona. Ou seja, quem faz uso de benzodiazepínico tem deficiência de progesterona, tem deficiência de estradiol, tem deficiência de testosterona e tem desenvolvimento precoce de osteoporose. Então, benzodiazepínico não é uma solução para se tomar a longo prazo. Tá? E é viciante, você sabe disso. O paciente que está viciado em benzodiazepínico é difícil tirá-lo. Inibidores da aromatase podem causar osteoporose em homens. Por quê? Porque você inibe a tal ponto de você não formar nenhum estradiol no homem. O homem precisa de uma certa quantidade de estradiol. Se você bloquear todo o estradiol do homem, ele começa a ter lesão, principalmente no esporte, ele começa a lesionar, ele começa a ter problema de articulação e ele começa a ter problema de osteoporose, porque o estradiol no homem também inibe o osteoclasto. Se eu abolir totalmente o estradiol do homem, eu agora tenho problema osteoporótico também no homem. Tá? Os inibidores da recaptação da serotonina, tipo Prozac da vida, também inibem dopamina, provocando aumento de prolactina e osteoporose. Prozac, Paxil, Zoloft, o nome que você quiser. Todos eles, a longo prazo, também vão causar, além de causar sobrepeso, porque eles inibem a transformação de T4 em T3, eles agora também diminuem a dopamina, estimula a prolactina, que causa osteoporose. Antidepressivos tricíclicos aumentam em 43% o risco para osteoporose. Não é só os inibidores de recaptação da serotonina, os tricíclicos também têm um efeito osteoporótico. Antidiabéticos tipo glitazonas triplicam o risco de aterosclerose após 12 meses. Ali está errado, não é de aterosclerose, é de osteoporose. Após 12 meses de uso. Então, olha só, quem fuma também desenvolve mais osteoporose. Porque quem fuma ingere nicotina. Nicotina aumenta o cortisol aumenta a perda óssea, causa osteoporose. Tabagismo causa osteoporose. Cálcio, para ser absorvido, tem que ser solúvel, ionizado pelo ácido estomacal. Quem não tem ácido no estômago, não absorve cálcio. E vai ter deficiência de cálcio, que também causa osteoporose. O álcool diminui a atividade osteoblástica. Quem bebe todo dia desenvolve osteoporose, porque o osteoblasto para de trabalhar, para de produzir osso. O álcool inibe a produção de osso. O flúor aumentado causa osteoporose, fluorose. Em pequenas quantidades ajuda, em grandes quantidades é um veneno. Na osteoporose, o osso trabecular é mais afetado que o osso cortical. É a analogia que eu faço do M&M, aquelas balinhas. Por fora ela é durinha, cortical, por dentro ela é mole. A osteoporose é mais um fenômeno do interior do M&M do que da parte da casquinha, do que a parte cortical. Flúor é o mais potente oxidante conhecido. Flúor transforma hidroxiapatita, 50% do cálcio no osso está na forma de hidroxiapatita, que é o fosfato de cálcio, você lembra? Em fluoropatita, mudando a estrutura óssea e predispondo a osteoporose. Flúor estimula a secreção do paratormônio e, consequentemente, aumenta a produção osteoclástica. O paratormônio ele faz duas coisas. Ele puxa o cálcio do osso para o sangue e ele tem uma ação osteoclástica. Ele estimula a destruição óssea. E esses exames aqui, nós já falamos deles antes. O NTX, que é o N-telopeptídeo urinário, para ver quanto você está perdendo de cálcio, quanto você está perdendo de osso. O C-terminal telopeptídeo
E eu falei para vocês do DXA, que é o da densidade óssea, que para diagnosticar a osteoporose tem que ter mais de 2,5 desvios padrões de um osso saudável. Então a osteoporose, ela tem 4 tipos de tratamento. Ela pode ser tratada pelos bisfosfonatos. Ela pode ser tratada por um grupo de medicamentos chamado denosumab. Ela pode ser tratada por um grupo de medicamentos chamado teriparatida. E elas podem ser tratadas por um grupo de medicamentos que é chamado ranelato de estrôncio. Então tem 4 possibilidades farmacológicas no mercado. Os bisfosfonatos, o denosumab, a teriparatida e o ranelato de estrôncio. A pergunta é, qual deles é pior? Essa é a pergunta. Qual deles é pior? Porque não tem nenhum melhor. Tá? Então vamos começar com os bisfosfonatos. Os bisfosfonatos, que é o alendronato, tem o Actonel, que é o risidronato, você toma uma vez por semana. Tem o Bonviva, que nos Estados Unidos chama Boniva, que é o ibandronato, que os atores de Hollywood fazem propaganda na televisão. Tem o Reclast, que é do grupo do zoledronato, ácido zoledrônico. Tem o Zometa, tem o Aclasta, esses nomes comerciais que eu estou falando aqui, que também é zoledronato. Agora tem o Prolia e o Xigeva, que é do grupo do Denosumab, que eu vou explicar o que é. E tem o Forteu. Forteu é do grupo teriparatida, que eu vou explicar que é uma fração do paratormônio. E você tem o Protelos, que é o ranelato de estrôncio. Aqui eu coloquei para você o que tem no mercado. Está aí, ó. O paciente seu vai estar tomando um desses aí. E nenhum desses eu recomendo. Nenhum desses. Tá? Nenhum desses. Todos os medicamentos patenteados têm o mesmo problema básico. Uma patente só pode ser outorgada para uma substância que nunca foi encontrada no organismo humano ou em qualquer outro lugar no planeta Terra. Tá? Então é um ET. Todo medicamento é um ET. Ele vem de outro planeta, ele não existe no planeta Terra. Porque se ele existir no planeta Terra, ele não pode receber patente. Você entende? Por que tudo dá problema? Porque é um ET que você está tomando. Em 2008, mais de 100 mil americanos morreram nos Estados Unidos em consequência de medicamentos patenteados. Não ocorreu nenhuma morte por uso de vitaminas, minerais, aminoácidos ou produtos fitoterápicos neste mesmo ano. 0 mortes, 0. 100 mil mortes por medicamentos. 100 mil mortes nos Estados Unidos, documentados. Fora o que não foi documentado. O bisfosfonato aumenta o risco para fraturas espontâneas, câncer esofágico, fibrilação atrial, síndrome gripal, conjuntivite, convulsão, tetania, parestesia, mialgia, falência renal, hipocalcemia, uveíte, esclerite e o mais importante, bronze. Bronze é uma patologia odontológica. É bisfosfonato-related osteonecrose of the jaw. É necrose mandibular. Foram os dentistas que descobriram isso pela primeira vez. Porque depois de 5 anos que você toma alendronatos e todos os seus primos, é que você começa a ter necrose mandibular. O paciente vai ao dentista, vai tratar um canal, vai implantar fazer um implante, e aquilo ali vira um foco, porque vira um cadáver, que não sai dali o cadáver. Porque antes o osso era uma estrutura viva. Se houver uma necrose, o osteoclasto vem e come aquela necrose e acabou. Acabou, fez a renovação óssea. Quando você dá essa família de bisfosfonatos, você mata o osteoclasto, primeiro. Segundo, a vida média de um bisfosfonato, durma com essa, é 10 anos. Ou seja, a sua avó vai parar de tomar bisfosfonato depois dessa aula, só que o risco dela continuar leva mais 20 anos, no mínimo. Ela continua com o risco de desenvolver osteonecrose mandibular e o risco dela desenvolver... onde está aqui? Onde é que está meu... Está aqui. Osteonecrose mandibular e tudo isso aí. Ó. Isso vai aumentando. Por exemplo, câncer de esôfago
dobra depois de 4 anos de uso de bisfosfonato. Dobra incidência. Tá? Então aqui, o bronze. O que é o bronze? Bisphosphonate related osteonecrose of the jaw. Necrose mandibular. Detecta hoje, tem dentista que diz assim, você toma bisfosfonato, qual remédio você está tomando? Aí ele olha nessa lista aqui que eu dei para você, aqui, ó. Se tiver algum desses remédios, ele fala, ó, vai me desculpar, eu não mexo na sua boca. Não vou mexer, porque vai dar problema. Tá? Não mexo na sua boca. Muito bem. Aqui, ó. Isso aqui é esse tipo de necrose que aparece, ó, por um paciente tomando um remédio desse, tá? A paciente tem câncer de mama, no caso aqui, 43 anos, e está tomando um remédio do grupo dos bisfosfonato. Aqui tem outra necrose mandibular, isso aqui é tomando zometa, que é o ácido zoledrônico, são bisfosfonatos dessa necrose. Isso aqui não tem cura, não tem tratamento. O problema não tem nem ozônio, nada. Nada resolve isso aí, nada. Porque você tem que entender que isso aqui é o seguinte, o cadáver ficou lá. E cada vez que você mexe no cadáver, você aumenta o cadáver. Tá? Não tem nada que resolve isso aí. Isso não tem tratamento. Bronze hoje não tem tratamento. Infelizmente. Então o que você tem que fazer é prevenir. Pode deixar ninguém tomar bisfosfonato por mais de 4 anos, porque ele começa a dar isso aí. Vocês estão lembrados que aqui está o fêmur, aqui tem a região, deixa eu focalizar melhor. Aqui está a cabeça do fêmur, aqui está o trocânter maior, aqui está o trocânter menor. Então aqui tem a cabeça, aqui tem o colo, aqui tem a região trocantérica, a região subtrocantérica. Então geralmente as rupturas ocorrem aqui. Isso aqui é um caso, aqui tem vários tipos de fratura. Isso aqui é um caso aqui, de um solavanco no vagão do metrô em Nova York, 7 anos usando alendronato, olha o que acontece, só do metrô dá a freada, é assim mesmo, é assim que você vê. Eu já vi, nós já teve caso aqui de médica aqui nessa sala, que veio assistir um final de semana, que já tinha tido 4 ou 5 fraturas, em consequência do alendronato. É espontâneo, olha que o paradoxo, ela está tomando um remédio para não ter fratura, e o remédio causa fratura. Você vê como é que é triste isso, né? Então, tem os bisfosfonatos, que eu acabei de falar, que matam o osteoclasto. Aí o osso vira uma coisa morta. E o osso é um ser vivo, é um tecido vivo. Morreu agora o osso. Qualquer lesão, o cadáver fica lá. Aí vem o grupo mais recente, que é o denosumab. O denosumab, como o denosumab funciona? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas ele bloqueia o RANKL, que é um ligante do receptor ativado do NF-kappa-beta. O RANK é produzido pelo osteoblasto. O osteoblasto conversa com o osteoclasto via RANK. Quando o osteoblasto aumenta a sua produção de osso, ele avisa para o osteoclasto, ó, aumenta a sua destruição aí, porque senão nós vamos ter calo ósseo. Eles se comunicam através do RANK. Quando você toma o denosumab, você bloqueia esse ligante, essa conversa, essa comunicação entre o osteoblasto e o osteoclasto, e vira um caos. Se não tem comunicação, vira caos. O RANK ativa o RANK receptor nas células precursoras do osteoclasto. O denosumab previne o amadurecimento do osteoclasto, prevenindo, portanto, a remodelação óssea. É o mesmo mecanismo do bisfosfonato, só que aqui ele mata no ninho. Tá? Eu chamo mata no ninho. Antes de virar o osteoclasto, já morre. É pior ainda, não deixa nem virar, nem chegar ao osteoclasto. Ele morre. Mata no ninho, é a brincadeira que eu faço aqui. Tá? Um foi lançado em junho de 2010, o outro foi lançado em novembro de 2010. Pelo jeito, as consequências vão ser mais drásticas ainda do que os bisfosfonatos. Eu chamo de genocídio osteoclástico. Gostou da expressão? Há um genocídio osteoclástico, efeitos colaterais dos denosumab. A paciente reclama de infecção urinária, infecção do trato respiratório, catarata, constipação, dor articular, celulite, estomatite, hipertensão, erisipela, vem tudo junto, um pacote só. E não funciona nada. Você já viu, se os bisfosfonatos não funcionam e faz fratura, eles estão no mesmo mecanismo, vai destruir, vai matar o osteoclasto no ninho. Tá? Também se liga aos RANKs para amadurecer os leucócitos e linfócitos, T e B. Ou seja,
hoje tem uma nova área da medicina que se chama osteoimunologia. Osteoimunologia mostra que a imunologia tem um componente ósseo também importante. Então, o que mata o osteoclasto também mata o linfócito T e mata o linfócito B. Então, através da interferência óssea, está diminuindo agora o seu sistema imune. Você está ficando mais vulnerável à infecção, a câncer, a tudo. Né, doutor Joaquim? A tudo. Aí você tem o grupo dos teriparatida. O que é o teriparatida? O teriparatida é o seguinte, é o forteu. É uma fração da molécula do paratormônio. O paratormônio tem 84 aminoácidos. Eles pegaram 34 com aumento intermitente do paratormônio. O paratormônio aumenta a atividade osteoclástica. Então, ele inibe, ele tem uma ação inibitória sobre o paratormônio. Efeitos colaterais, náusea, câimbras, tontura, osteosarcoma, hipercalcemia, hiperuricemia, hipomagnesemia e hipercortisolismo, aumento do cortisol. Então, aqui está, ó, bisfosfonato, não serviu, denosumab não serviu, teriparatida não serviu, sobrou um, que é caríssimo, que é o ranelato de estrôncio. Eu quero que você entenda, o importante é o estrôncio, não é o ranelato. E você pode manipular estrôncio baratinho. O ranelato não existe na natureza. Eles pegaram o estrôncio, que me ajuda na osteoporose, e pegaram e fizeram um sal que não existe na natureza. Aí chama ranelato. Agora pronto, já virou ET então, porque não tem na natureza. Se não tem na natureza, eu não sei o que faz. A suplementação de estrôncio natural, todos menos ranelato. Só não recomendo o ranelato, porque não existe na natureza isso, foi inventado. É importante que nunca se administre mais estrôncio que cálcio. Essa é a única preocupação que você tem que ter. Você tem que dar sempre mais cálcio do que estrôncio. E, finalmente, vem a vitamina K2, numa forma de MK7. Um dia nós vamos ter uma aula só sobre K2, onde tem a osteocalcina e a proteína GLA. O MK7 é transportadora no sangue pelo LDL colesterol. Quem tem colesterol muito baixo tem osteoporose, porque não pode transportar K2. O osteocalcina ajuda a depositar o cálcio no osso. E a proteína GLA tira o cálcio das artérias. Então, tira o cálcio das artérias, entrega para a osteocalcina leva para o osso. O SMK 120 microgramas está causando insônia. É porque esse paciente é portador do ApoE2. Existem 3 tipos de ApoE. Vamos resumir. ApoE2, ApoE3, ApoE4. Se você tem ApoE2, você mesmo querendo nunca vai ter Alzheimer. Se você tem ApoE4, a sua chance de desenvolver Alzheimer é 8 vezes maior do que a população em geral. Se você predomina ApoE3, você está em cima do muro. Você pode ou não desenvolver Alzheimer. ApoE2 não desenvolve Alzheimer, ApoE4 desenvolve, praticamente vai desenvolver Alzheimer, e a ApoE3 pode ir para um lado ou para o outro. Quando você der MK7, a vitamina K2, e o paciente reclamar que ele não consegue dormir, você fala, eu tenho uma boa notícia para você. Você é portador de ApoE2. Ou seja, você nunca vai ter Alzheimer. Quem toma vitamina K2 e não consegue dormir, nunca vai ter Alzheimer. Essa é a conclusão da conversa. Não necessariamente. O contrário não é verdadeiro. O contrário não é verdadeiro, não tem nada a ver. Metabolismo ósseo. Então você tem o osteoblasto e o osteoclasto. O osteoblasto constrói o osso, o osteoclasto destrói o osso. Você tem que inibir o osteoclasto e tem que estimular o osteoblasto para poder fazer recuperação de osteoporose. Os estrogênios inibem o osteoclasto, a vitamina K2 também inibe o osteoclasto, a progesterona estimula o osteoblasto, a osteocalcina estimula o osteoblasto e você tem a osteocalcina também interfere na síntese da D3, na ativação da K2 e na atração do cálcio. Então, a vitamina K2, um dia nós vamos ter uma aula só sobre ela. Eu chamo a irrevogável vitamina anti-envelhecimento. Estou chegando ao final para a gente tomar um café. Então, deixa eu resumir tudo isso. A osteoporose, para tratar, você precisa da vitamina A. Por quê? A vitamina A é quem ativa o receptor da vitamina D3. Você precisa da vitamina D3, porque a vitamina D3 não deixa o cálcio ser eliminado nos rins, aumenta a absorção de cálcio no intestino
e ajuda a segurar o cálcio no osso. Você tem a vitamina K2, que mais do que a D3 segura o cálcio no osso. Você tem na mulher a progesterona, no homem a testosterona, que estimula a ativação do osteoblasto, que vai produzir osso. Você tem o magnésio, um dia nós vamos dar um curso, uma aula, uma manhã inteira só sobre magnésio, porque a vida começou com magnésio. Quem está no centro da clorofila é o magnésio. Se não tivesse magnésio, não teria vida aeróbica nesse planeta. Se não tivesse vida aeróbica, nós não estaríamos aqui. Tudo começou com magnésio. O magnésio interfere em mais de 350 enzimas no nosso corpo. Tá? Então, nós vamos ter que estudar profundamente o magnésio. A maior autoridade de magnésio do mundo é brasileiro. É o Dr. Arnoldo Veloso, de Brasília. A maior autoridade em magnésio, provavelmente, no mundo. Ele, o casal Altura, em Nova York, e o Jean Dulac, que é um francês, que também se dedicou a vida inteira. E o cálcio. Então, deixa eu mostrar a novidade para você. A vitamina A eu recomendo 10 mil unidades por dia. Isso é para tratamento de osteoporose. Não é beta-caroteno, não. Estou falando de vitamina A, retinol. A 10 mil unidades por dia de vitamina D3. 120 microgramas por dia de MK7, que é o tipo de vitamina K2 que eu recomendo. Tanto a progesterona quanto a progesterona na mulher, a testosterona no homem, eu faço entre 10 e 20 miligramas por dia. O magnésio eu faço em torno de 400 miligramas por dia. E o cálcio, agora vem uma novidade para você, sempre você aprendeu, que eu discordo, de que você tem que dar o dobro de cálcio com relação ao magnésio. Os estudos mais recentes que eu tenho feito sobre magnésio, eu cheguei à conclusão que não é bem assim. Que na era paleolítica, a proporção magnésio-cálcio era 1 para 1. E é isso que nós estamos querendo voltar. Então eu recomendo, a partir de hoje, que você faça a mesma concentração de cálcio. Se você quiser fazer 800 miligramas de cálcio, faça 800 miligramas de magnésio. Então isso aí está o tratamento. Quando você trata isso aí, você trata não só a osteoporose, como inúmeras outras patologias.